Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos prosseguir com o nosso conteúdo. Hoje nós vamos tratar do procedimento comum sumaríssimo, né, na nossa sequência, para finalizar o procedimento comum. Após a análise desse procedimento comum sumaríssimo, nós vamos passar a análise dos procedimentos especiais. Ok? Vou apresentar aqui para vocês os slides para facilitar a compreensão. Nós já vimos na nossa sequência os procedimentos ordinário, né, para julgamento dos crimes com penas igual ou superior a 4 anos. Já vimos o procedimento sumário para julgamento de pena máxima inferior a 4 anos. E vamos ver agora o procedimento sumaríssimo, que é aquele destinado ao julgamento das infrações de menor potencial ofensivo, né? Esse procedimento está previsto na Lei 9.099, de 1995. A possibilidade desse procedimento surgiu com a Constituição de 1988, que mitigou o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Na sequência ou na esteira de acontecimentos que vinham ocorrendo no mundo todo em relação à privação da liberdade, especialmente por crimes considerados leves, a Constituição estabeleceu no seu artigo 98, inciso 1, que a União, o Distrito Federal e os territórios, na verdade, os territórios sequer existem mais, né? Hoje são apenas a União, o Distrito Federal e os estados, criarão juizados especiais providos por juízes togados ou juízes togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e, aqui o que nos interessa, infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. A partir desta permissão, editou-se em 1995 a Lei 9.099, que materializou a ideia de infração de menor potencial ofensivo no nosso ordenamento jurídico. Essa ideia de livrar as pessoas que cometem infrações leves da pena privativa de liberdade, do encarceramento, é uma ideia que tomou conta do mundo ocidental civilizado após o declínio da esperança que houve em relação ao sucesso da pena privativa de liberdade como meio de punição e de prevenção de delitos, né? Vocês estudaram em direito penal que a pena privativa de liberdade foi aplicada muito mais especialmente a partir do século XIX e que houve o desenvolvimento de uma série de teorias relacionadas aos fins da pena, né? Especialmente os fins de repressão, ou seja, a punição pelo ato praticado, e o fim de prevenção, né? A possibilidade de que aquele cumprimento de pena influenciasse de forma a que novos delitos não fossem cometidos. Então, prevenção geral, como exemplo para a população, olha, cometer um crime leva ao cumprimento da pena, então não se deve cometer crime. E a punição especial para o próprio autor do crime, que melhorasse à medida que fosse submetido a uma série de medidas, né, que lhe fizessem efetivamente melhorar em relação à sua convivência social, ou seja, que o fizessem não mais praticar aqueles delitos. Agora sim eu vou fazer a apresentação. Eu comecei aqui, mas eu acho que ele não apresentou inicialmente para vocês. Então vou fazer aqui, acredito que agora vocês estão vendo. Então, o artigo 98, inciso 1 da Constituição, que eu mencionei, certo? Que é o permissivo constitucional, que mitigou a obrigatoriedade da ação penal, como a gente vai ver na sequência aqui, e o procedimento sumaríssimo e as infrações de menor potencial ofensivo que foram criadas pela Lei 9.099. Hoje, a definição de infração de menor potencial ofensivo continua na Lei 9.099, mas a redação foi alterada pela Lei 11.313 de 2006. Então, como é uma permissão constitucional para que a legislação infraconstitucional atue, isso foi
ao longo do tempo, sofrendo algumas alterações. O artigo 62 da Lei 9.099 estabelece que contravenções penais e crimes com pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com pena de multa, são infrações de menor potencial ofensivo. Então, nós vamos ter, pelo julgamento do rito sumaríssimo, as contravenções penais todos os crimes punidos com pena apenas de multa ou com pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com pena de multa. Um detalhe importante, aplicam-se subsidiariamente as regras do rito comum ordinário. A esteira do que eu disse quando tratei do procedimento comum sumário, o rito ordinário, o procedimento ordinário, é subsidiário para os outros, né? Nós vimos que ele é amplamente descrito no Código, há uma descrição artigo por artigo de cada etapa do procedimento, para que não haja qualquer dúvida em relação a isso, e aí esse procedimento acabou se tornando, sendo colocado como um procedimento que se aplica subsidiariamente aos outros naquilo que for necessário. Então nós vamos tratar agora do procedimento sumaríssimo, que se aplica a essas infrações, que hoje são consideradas todas as contravenções penais e os crimes com pena máxima não superior a 2 anos. A Lei 9.099, como eu disse para vocês, ela vem amparada num substrato teórico de um momento histórico de rejeição da ideia de que a pena privativa de liberdade era a solução para a questão da difusão da criminalidade no mundo. Alguns aspectos interessantes a se notar em relação a isso. Primeiro, o surgimento da pena privativa de liberdade como solução é visto como uma evolução, uma vez que ela substitui a utilização ampla e restrita da pena capital, da pena de morte. Então, lá com inspiração naqueles princípios humanistas que surgiram no século XVIII, é que a pena privativa de liberdade foi se difundindo mundo afora como sendo uma alternativa viável para a solução da questão da criminalidade. Com o passar do tempo, e aí já no século XX, houve o declínio dessa esperança de que a pena privativa de liberdade seria a grande solução para o problema da criminalidade. Chegou-se à conclusão, pela experiência, de que em muitos casos, não só a pena privativa de liberdade não era a solução, como ela acarretava outros problemas, né? Então, nós sabemos dos problemas carcerários relacionados a uma série de fatores, desde o isolamento social, a questão da introdução de uma lógica própria do sistema penitenciário que faz o sujeito ficar ainda mais arredio ao convívio social, né? E mais modernamente nós temos o agravamento da situação da criminalidade organizada, muitas vezes inclusive sendo comandada de dentro dos presídios. Ou seja, tudo isso no século XX, na segunda metade do século XX, fez com que houvesse um movimento muito forte de, primeiro, aplicação de penas alternativas à pena privativa de liberdade para aquelas situações de crimes de menor gravidade, menor potencial ofensivo, ou seja, pessoas que cometem crimes considerados leves não deveriam ser submetidas à privação de liberdade para não ficarem sujeitas a todos aqueles efeitos deletérios provocados pela pena de prisão. O professor César Roberto Bittencourt escreveu, nos anos 90, um livro que é fruto de uma tese de doutorado dele, que se chama A Falência da Pena de Prisão. Um estudo muito amplo que trata de todas as questões relativas a essa diminuição da crença em torno dos benefícios da pena de prisão. E aí a Constituição de 88 incorpora isso, permitindo esta possibilidade, e em 95 surge a Lei 9.099. O artigo 62, que trata especificamente dos procedimentos criminais, estabelece o seguinte: o processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Então, esses são os princípios que norteiam a lei dos juizados especiais criminais. Oralidade tem a ver com publicidade e com simplicidade, né? Os procedimentos orais surgiram como uma reação àquele procedimento secreto e escrito inquisitivo.
Então, a oralidade, quando se fala em oralidade no processo, a ideia é de você trazer um aspecto de publicidade e de celeridade, de facilidade de compreensão, de facilidade de acesso. A ideia fundamental é essa. Informalidade. A informalidade tem a ver com a facilitação das formas processuais, né? Diminuição do rigor em relação às formas processuais. Vejam que quando se trata de procedimento penal, informalidade não pode nunca ser confundido com desrespeitos às garantias fundamentais. Então, informalidade sim, mas dentro do limite mínimo exigido pelas garantias mínimas fundamentais. Então, não se pode suprimir a ampla defesa, o contraditório, em nome da informalidade. Mas nós vamos ver, por exemplo, em relação às testemunhas, que é um procedimento bem informal. Economia processual e celeridade são dois princípios que foram incorporados ao direito processual ao longo do tempo, né? A ciência processual, ela passou por um período de apogeu da teoria, né, da formação dos grandes institutos do direito processual, e foi imediatamente sucedido por um período de, digamos, de estrangulamento da questão processual, porque as formas e as teorias, os institutos se tornaram tão rígidos no que diz respeito à prática de atos e à quantidade de atos, que isso acabou tornando o processo meio que um ser com vida própria, se afastando da ideia de que o processo é um instrumento de consecução do direito material. Então, a ideia de economia processual: não se pratica nenhum ato no processo que não seja estritamente necessário, né? Lembrem-se daquilo que eu sempre digo em relação ao procedimento. O procedimento é uma sequência de atos indispensáveis para que se chegue ao momento de uma decisão de mérito. Então, a lógica do processo é essa. Então, se aquele ato não for essencialmente indispensável para se chegar ao objetivo final, que é a análise de mérito, ou ainda a verificação de que não é possível análise de mérito naquele caso específico, esse ato não deve ser praticado. Então, economia processual: não transformar o processo em fim em si mesmo. E a celeridade, obviamente, que tem a ver com todos os inconvenientes decorrentes da lentidão, da morosidade da justiça. Esse é um ponto nevrálgico do processo, né? Ao mesmo tempo em que o processo depende de um amadurecimento daquilo que é realizado no seu procedimento, para que o juiz possa tomar a melhor decisão possível, ele precisa ser célere, para que o fato não se perca no tempo, para que as provas produzidas não se percam no tempo. Então, vejam, um delito cometido num determinado momento histórico. Se a solução do processo demora muito, aquilo desaparece de vista, perde o sentido, até mesmo a aplicação da pena. O mesmo vale para as provas produzidas, né? O princípio da imediatidade das provas, né? As provas são produzidas de forma concentrada, o juiz tem contato imediato com elas e decide na sequência. A celeridade foi, inclusive, incluída como objetivo da atividade processual, com a garantia do prazo razoável do processo entre as garantias fundamentais lá do artigo 5º. Bom, esse procedimento, que deve ser oral, que deve ser informal, que deve ser econômico no que diz respeito aos atos e que deve ser célere, tem por objetivo a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena privativa, aliás, de pena não privativa de liberdade. Vejam que aqui está a ideia base do afastamento da aplicação da pena privativa de liberdade para delitos de pequena importância. Então, vejamos, pequena importância, obviamente, tendo em vista a análise do grau de lesividade da conduta. Via de regra, esses delitos leves acabavam ou sem uma punição, ou com uma punição extremamente frustrante para a vítima e para a sociedade em si. Antes da Lei 9.099, os delitos com pena até 2 anos, ou melhor, a aplicação de pena até 2 anos, no caso concreto,
permitia a suspensão condicional da pena, né? Ficou conhecida como sursis. Essa era uma possibilidade que fazia com que o sujeito ficasse privado de alguns aspectos da sua liberdade em troca do cumprimento da pena. E aí, superando aquela fase, ele estaria livre. Então, na prática, o sujeito não cumpria, basicamente, a pena privativa de liberdade de até 2 anos, porque já se entendia isso lá em 1984, quando houve a reforma da parte geral do Código Penal, já se entendia que não havia muito sentido em privar a liberdade por curtos espaços de tempo. Geralmente pessoas que possuíam uma vida social, que tinham família, que têm emprego. Então essa privação de liberdade, mesmo por curtos períodos, acabava acarretando consequências muito piores do que é o esperado, e daí se passou a entender que não era o caso. Por outro lado, a reparação dos danos sofridos pela vítima no processo penal sempre foi um problema muito sério, né? Porque nós sabemos que a reparação de danos, quando ela parte da ação da vítima, vai depender de uma ação civil, a chamada ação civil ex delito, né? Aquela ação civil que busca a reparação pelo dano causado pelo delito. Isso não é uma prática muito comum no Brasil, especialmente nesses delitos de natureza leve, que ensejariam indenizações também bastante singelas. Então, a ideia desta lei é fazer com que, em troca de não cumprir uma pena privativa de liberdade, ou até mesmo em troca de não cumprir nenhuma pena especificamente, nenhuma sanção, o sujeito, autor de um delito, ou de um suposto delito, já que se trata de algo que não é apurado, repare o dano sofrido pela vítima. Então vejam, ao mesmo tempo em que se busca evitar que aquelas pessoas sejam submetidas à privação de liberdade, se busca também uma resposta para a vítima do delito. Ou seja, o Estado está livrando aquele sujeito de uma punição física, de aplicação de uma pena privativa de liberdade, por outro lado, está estimulando esse sujeito a espontaneamente reparar o dano e aí provocar um efeito social muito mais benéfico do que seria a privação da liberdade por um curto período. Ok? Para que esses objetivos, reparação do dano à vítima e aplicação de pena privativa, de pena não privativa de liberdade, possa ser cumprido, foi estabelecido um procedimento bifásico, um procedimento em 2 fases pela Lei 9.099. Nós temos uma fase preliminar, que é uma fase pré-processual, né? Sabemos, já vimos várias vezes esse conceito de que a relação processual se aperfeiçoa com a citação válida. Então, quando nós estamos falando de uma fase preliminar pré-processual, nós estamos falando de atos que acontecerão, inclusive nesse caso, antes mesmo do oferecimento da denúncia. E o objetivo aqui, nessa fase preliminar, é composição de danos civis e transação penal. Ou seja, reparação dos danos sofridos pela vítima e uma troca de uma pena não privativa de liberdade pelo processo em si. E aí, somente na segunda fase, quando não for possível a composição de danos ou a transação penal, é que vai, de fato, haver uma fase de acusação com oferecimento de denúncia, uma fase de instrução com produção de provas e uma fase de julgamento, certo? Então, a ideia é terminar com a questão na fase preliminar. Então, a ideia da economia, da celeridade, da informalidade, inspira possibilidades extraprocessuais, né? Possibilidades que não incluem a relação processual em si para que se solucione aquele fato. A fase preliminar, ela se inicia, né, com a lavratura do termo circunstanciado. O termo circunstanciado, nós vamos ver na sequência, é o documento que registra a ocorrência, ou seja, é a forma como a autoridade policial tem conhecimento daquele fato, né? A partir desse registro, ele é remetido ao juízo e há uma audiência preliminar onde se tentará resolver a questão de forma definitiva. Então, a fase preliminar compreende
a partir do momento em que a autoridade policial tem conhecimento do fato, registra esse fato até que se chegue a esta audiência preliminar, na qual será objetivada a solução da questão de forma definitiva. O termo circunstanciado nada mais é do que o substituto do inquérito policial. Nós sabemos que o inquérito policial é a forma oficial de investigação criminal no país, né? O inquérito policial, sob responsabilidade do delegado de polícia, é a forma de investigação preliminar adotada como regra no direito penal brasileiro. Nós sabemos que o inquérito não é obrigatório, sabemos que há outras formas de investigação, mas que a forma oficial é o inquérito policial. O termo circunstanciado nada mais é do que um registro muito breve do que seria um inquérito policial. Então, nós teremos a qualificação do autor do fato e da vítima, a indicação de testemunhas e eventual requisição de exame pericial. Na verdade, quando se fala requisição de exame pericial, na prática, vamos imaginar o caso aqui, por exemplo, da lesão corporal. Basta que haja uma documentação acompanhando o TC de que houve essa lesão corporal. Não haverá necessidade específica de um exame pericial conforme está previsto no Código de Processo Penal em relação ao exame pericial. Então, via de regra, se a pessoa comparece à delegacia alegando ter sofrido uma lesão corporal de natureza leve, que vai sujeitar a um procedimento perante o Juizado Especial Criminal, e aí devemos fazer a ressalva de que quando se trata de violência doméstica, não se aplicam, né, as regras do Juizado Especial, né, porque se considera que esse benefício não deve atingir aos casos de violência doméstica. A vítima é indicado que vá ao atendimento médico, e aí o mero registro daquele atendimento médico suprirá a prova necessária para a comprovação da materialidade delitiva, né? Lembrem-se que delitos que deixam vestígios dependem de exame pericial para sua comprovação. Então, no caso do Juizado Especial Criminal, o mero registro do atendimento, com os detalhes desse atendimento, substitui isso. E se for necessário, de fato, um exame pericial? Olha, aqui nós já temos a primeira ressalva que deve ser feita. Sempre que a complexidade da causa indicar que o procedimento sumaríssimo não é adequado, o julgamento será feito mediante procedimento sumário. Tá? Então, a hipótese de exame pericial, a necessidade do exame pericial pode ser indicativo de que o procedimento sumário não é o procedimento mais adequado. Então, esse termo circunstanciado, né, que alguns chamam de TCO também, é o documento que vai permitir que o juizado criminal designe audiência preliminar para a solução da questão. A lei, de forma talvez até utópica, previu que o ideal seria fazer audiência no mesmo dia, ou seja, deveria haver um plantão diário ininterrupto, tanto na polícia, como de fato ocorre, como dos juizados especiais, para que fosse possível resolver aquilo no momento em que ocorresse. A ideia é uma solução imediata para não permitir que um fato de natureza leve possa até se tornar algo mais grave com o passar do tempo. Algumas experiências foram praticadas no país. Talvez vocês tenham conhecimento de que em algumas situações, como em jogos de futebol, até alguns espetáculos, né, shows de música, eventos de grande porte, em que foram instalados, né, postos do juizado especial para que questões ali que ocorressem naquele ambiente fossem solucionadas lá mesmo. Na verdade, a falta de estrutura, né, do Poder Judiciário acabou fazendo com que aquilo caísse naquela rotina de remessa para a delegacia, autuação no juizado especial e designação de uma audiência na medida do possível, obedecendo lá a pauta do juizado. Então, aquela ideia de que a audiência ocorreria no mesmo dia acabou ficando para o ideal, não se tornou realidade.
Questão da prisão em flagrante é importante. Tem uma vedação expressa no artigo 69 da Lei 9.099, dizendo que não é possível haver a lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que o sujeito seja apresentado perante a autoridade policial, bastando que ele assuma o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal na audiência que for designada. E também não há possibilidade de exigir fiança, né? Evidentemente que a própria natureza das lesões, das infrações, melhor dizendo, com pena não superior a 2 anos, já é um indicativo, né, de que você não vai ter prisão em flagrante e exigência de fiança. Mas há uma previsão expressa em relação à questão da prisão em flagrante. A lógica hoje é que você não deve, né, fazer a prisão em flagrante, a não ser naquelas hipóteses em que possa se aplicar a prisão preventiva. Então, nós vamos ter aqueles crimes com pena de 4 anos ou mais, que não se aplicaria aqui, justificando, portanto, a impossibilidade de fazer a prisão em flagrante. Chegamos, então, à audiência preliminar. Então, recapitulando, ocorrência do fato chega ao conhecimento da autoridade policial, é lavrado o termo circunstanciado. Esse termo circunstanciado é um simples relato do fato, com qualificação de autor, de vítima e de eventuais testemunhas, e indicação de elementos comprobatórios da materialidade quando for necessário, remete-se ao juizado especial, o juizado designa uma audiência preliminar que tem por objetivo a composição civil e ou a aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, que é a transação penal. Detalhe, sempre que a vítima for menor de idade ou for incapaz, o ideal é que o responsável civil dessa pessoa compareça à audiência preliminar para que efetivamente possa ocorrer a composição civil. A composição civil é ato que depende da capacidade das partes, né? Então, compor-se civilmente em relação aos danos causados por uma conduta depende de capacidade civil, daí a necessidade de que o responsável civil compareça caso a vítima não seja capaz. Como se dará isso? A ideia de composição civil é a ideia de permitir que haja a reparação do dano. Se houver a reparação do dano, se houver um acordo entre as partes, e esse acordo vai ser intermediado pelo Ministério Público e pelo juiz, uma vez homologado, esse acordo possui força de título executivo civil. Então, vejam, substitui a necessidade de ingressar com uma ação, discutir o mérito dessa ação, uma ação de conhecimento, comprovar a ocorrência do fato, comprovar a responsabilidade pelo fato e obter um título executivo. Então, aquilo que seria o objeto de uma ação ordinária é feito rapidamente mediante entendimento das partes. Como isso se dá na prática? Vamos levar aqui a ideia da lesão corporal que ilustra de forma mais fácil a consequência do dano. Então, vamos imaginar que, em virtude da lesão corporal, a pessoa tenha tido ali um gasto relacionado a medicamentos, a locomoção para atendimento médico, eventualmente perdeu um dia de trabalho, teve um prejuízo, e ainda tem a questão do dano moral, que está incluído nisso. A reparação de danos é ampla nesse aspecto. Tudo aquilo que ele poderia pleitear na esfera civil vai ser tratado ali, né? Então, nós temos aqui uma solução de uma questão civil diretamente no juizado especial criminal, que não compromete de forma alguma a questão da jurisdição, porque, como nós vimos anteriormente, a justiça em si ela é competente tanto na esfera civil como na esfera penal. A questão da divisão é uma divisão meramente para efeito de uma melhor prestação jurisdicional. E aqui a junção dessas duas espécies de jurisdição, civil e penal, tem por finalidade dar uma solução rápida à questão. Feita a reparação dos danos, isso é importantíssimo, sempre que se tratar de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada, aceitar a composição
indica renúncia ao direito de queixa ou representação. Então, isso é algo que muitas vezes falha em relação à orientação das pessoas que estão presentes no juizado especial criminal. Então, é muito importante que a vítima tenha a ideia de que, ao concordar com a composição de dano civil, ela está abrindo mão do direito de queixa ou representação. Ou seja, a questão estará solucionada não só na esfera civil, como também na esfera penal, pela renúncia ao direito de queixa ou representação. Então, quando a vítima se compõe civilmente, ela está resolvendo danos materiais, danos morais e renunciando ao direito de queixa ou representação. Ou seja, ela está permitindo que não haja qualquer reparação no âmbito criminal, né? Nem mesmo a transação penal será possível. Então, esse aspecto é fundamental em relação à composição de dano civil, né? A vítima, sempre que se tratar de ação penal pública condicionada ou ação penal privada, ao celebrar uma composição, está renunciando ao direito de queixa ou representação. Ou seja, a partir da homologação do acordo, aquela questão está definitivamente solucionada em todos os seus âmbitos, né? Então, se a gente tem a regra de que a condenação penal põe fim à discussão a respeito de autoria e materialidade civil, aqui a gente tem uma inversão da lógica. A composição do dano na esfera civil põe fim à discussão no âmbito criminal. Ok? Então, vejamos aqui o nosso fluxograma para facilitar o entendimento do que a gente viu até aqui. Então, a fase preliminar vai da lavratura do termo circunstanciado, o encaminhamento desse termo circunstanciado, audiência preliminar, né? Nessa audiência nós vamos ter a intimação do MP, a intimação do autor do fato, da vítima e do responsável civil, quando a vítima for incapaz, e lá haverá a tentativa de composição civil em audiência, né? Que poderá haver ou poderá não haver. As partes não serão obrigadas a se comporem, né? Isso precisa ficar muito claro. A vítima não é obrigada a aceitar a composição que é aceita pelo autor do fato, e o autor do fato também não é obrigado a aceitar a proposta da vítima. Ou seja, a possibilidade de composição civil não retira o direito, tanto da vítima quanto do autor do fato, de discutir isso judicialmente. É uma tentativa, como o próprio nome diz. Superada a tentativa de conciliação, nós podemos ou não passar à fase da transação penal. Então, vejam, quando se trata de crime de ação pública incondicionada ou não havendo a conciliação, pode haver a proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Então, aqui vejam que é uma exceção. Quando se trata de ação penal pública incondicionada, ou seja, quando a justiça pública, representada pelo Ministério Público, não depende de representação da vítima para agir. Ou não havendo a conciliação, as partes não chegaram a um acordo em relação à reparação do dano civil, né? O autor propôs pagar um determinado valor a título de reparação de danos, a vítima achou muito pouco, não concordou, ou a vítima propôs um valor e o autor não aceitou pagar nada, porque entende que não é responsável, e aquilo leva-se adiante. Vejam, tudo isso não passa por discussão de mérito, né? Nessa audiência preliminar não vai se discutir se o autor praticou ou não praticou a conduta. Então, quando a gente está falando de composição de danos, é evidente que, como é o objetivo da lei, o Ministério Público vai estimular, a Justiça vai estimular e muitas vezes até o advogado do autor do fato vai estimular. Mas isso não impede que a pessoa tenha para si a ideia de que não praticou uma conduta delituosa e queira levar aquilo adiante para provar que não praticou, certo? Embora a composição de danos e até mesmo a transação penal não importe em assunção de culpa, a pessoa não está se declarando culpado,
mas ainda assim não se proíbe que ela discuta aquela situação para efeito de comprovar a sua inocência. Nestes casos, poderá haver a proposta de transação penal, ação penal pública incondicionada, ou não havendo conciliação. Detalhe, na ação penal pública incondicionada, mesmo que tenha havido a conciliação. Então, vejam, ação penal condicionada depende de representação da vítima para que o Ministério Público possa agir. Ação penal privada, a própria iniciativa é da vítima. Ação penal pública incondicionada não depende de qualquer manifestação da vítima, o Ministério Público pode agir imediatamente, basta ter conhecimento do fato. Então, conciliação, no caso de ação penal pública incondicionada, não importa o empecilho da transação penal. Por quê? Porque a atuação do Ministério Público não fica vinculada à manifestação da parte, né? São aqueles crimes em que se entende que o interesse público se sobrepõe ao interesse específico do particular. Por outro lado, ação penal pública condicionada e ação penal privada, uma forma de estimular a composição de danos é fazer com que essa composição de danos importe em renúncia ao direito de queixa ou representação. Ou seja, solução rápida e imediata da questão sem interferência da justiça criminal, mesmo que seja para efeito de transação penal. Então, os detalhes aqui. Ação penal pública condicionada depende de representação. Essa representação só é possível se não houver a transação penal. No caso da ação penal privada, nós teremos a possibilidade de transação penal, de acordo com o entendimento majoritário da doutrina hoje, inclusive com manifestação do STJ, por iniciativa do querelante, né? Então vamos imaginar a seguinte situação: ação penal privada, está havendo uma audiência preliminar e não há a composição de danos. O Ministério Público e o juiz presentes à audiência vão orientar o querelante a respeito da possibilidade de oferecimento de transação penal para que se resolva a questão já naquele momento, para que se evite o processo, né? E aí há um detalhe: o entendimento é de que a transação penal é um direito subjetivo do autor do fato, desde que ele preencha os requisitos que estão no artigo 76, que nós vamos ver na sequência, é um direito dele. Então, cabe ao Ministério Público, ao juiz, informar ao querelante: olha, a iniciativa é sua, mas é um direito do autor do fato. Então, você precisa fazer essa proposta sob pena dele recorrer e conseguir voltar a essa fase, certo? Eu mencionei que a transação é um direito subjetivo, ou seja, é um direito do indivíduo, que ele pode pleitear em juízo, né? A ideia de direito subjetivo é isso, né? Aquele direito que o sujeito pode pleitear em juízo em nome próprio. Então, direito subjetivo à transação penal, desde que ele preencha os requisitos. E os requisitos são não estar incluído em nenhuma dessas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 76. Então, a primeira delas, ter sido autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. A ideia aqui de reincidência, né? O autor já foi condenado anteriormente pela prática de um crime a uma pena privativa de liberdade. Os efeitos da reincidência, nós sabemos, permanecem por 5 anos, né? Então, essa sentença tem que ter se tornado definitiva num prazo máximo de 5 anos, para que o autor não tenha direito à transação penal. Vejam, a transação penal é vista como um benefício, né? Então, ela é um benefício que não atinge determinadas pessoas, como a pessoa que está ainda sob os efeitos da reincidência, e aí condenação pela prática de crime e condenação à pena privativa de liberdade, ok? Segunda hipótese, ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação da pena restritiva ou multa nos termos deste artigo. Então, vejam, uma vez que a pessoa faz a transação penal, ela fica impedida de fazer a transação penal novamente por 5 anos.
que é o mesmo prazo de incidência da reincidência. Então, vejam, o reincidente pela condenação no prazo de 5 anos e quem tenha feito a transação também no prazo de 5 anos, certo? Uma ou outra hipótese já impede a transação penal. Essas hipóteses não são cumulativas, tá? Basta a observância de uma delas para que não haja transação penal. E nós temos ainda o aspecto subjetivo, né? Esses dois anteriores são objetivos. Foi condenado, não tem direito. Teve a transação penal nos últimos 5 anos, não tem direito. E o aspecto subjetivo é não indicar os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias ser necessário e suficiente a adoção da medida. Ou seja, muitas vezes o sujeito não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses anteriores, mas a vida pregressa do sujeito indica que ele não é alguém que mereça efetivamente o benefício da transação penal, né? Vejam, o benefício da transação penal, como a gente vai ver na sequência, ele sequer fica registrado a não ser para efeito de verificação de uma nova transação, ou seja, não vai haver qualquer registro criminal em relação a isso. Então, é de fato um benefício, daí haver um aspecto subjetivo. O aspecto subjetivo ele é sempre discutível, né? Vocês vão encontrar na doutrina uma série de questionamentos a respeito, por exemplo, da questão dos antecedentes, né? Antecedente é aquilo que não se tornou condenação. Se não se tornou condenação, em tese, estaria cobertado pela presunção de inocência. Por outro lado, os antecedentes podem ser recentes, né? Pode haver ainda a possibilidade daquilo se tornar uma condenação e impedir o benefício. Então, isso é discutível porque é subjetivo. Tudo que é subjetivo vai ser discutível, né? Então, quando se fala em circunstância que indica que não é necessária e suficiente a adoção da medida, você já abre margem para uma discussão. Em regra, isso é uma iniciativa do Ministério Público, né? Nós precisamos ter uma atenção especial para o fato de que o artigo 28 do Código Penal foi alterado recentemente no pacote anticrime. E vejam, havia um entendimento de que quando o Ministério Público se nega a oferecer a transação penal, deveria se aplicar o artigo 28. Né? O artigo 28 é aquele que permitia que o juiz, ao não aceitar o arquivamento de um inquérito, submetesse essa proposta de arquivamento ao chefe do Ministério Público, né? Ao procurador-chefe daquela esfera do Ministério Público. Hoje não é mais assim. O artigo 28 estabelece que há uma consulta a um órgão específico do Ministério Público, um órgão colegiado, que vai tratar da questão. Então, não é mais a figura do chefe do Ministério Público, mas a própria organização, em forma de colegiado, decidir a respeito daquilo. Então, essa ideia de que pode se submeter ao Ministério Público e até mesmo que, se o Ministério Público se negar, o juiz pode substituir a atividade do Ministério Público e oferecer a transação penal por se tratar de direito público subjetivo. Tá certo? Então, o que evidentemente pode causar essa dúvida é esse inciso 3 aqui, que trata de aspectos subjetivos. Seguindo, uma vez proposta a transação penal e aceita, ela vai se transformar em sentença homologatória que é apelável. Bom, vamos pensar aqui na prática do juizado especial criminal para a gente compreender isso. Infelizmente, nós sabemos que na grande maioria das comarcas, na grande maioria dos juizados especiais criminais, a transação penal acabou se transformando numa negociação, via de regra, mensurada por cestas básicas, né? Com aquelas ressalvas lá de situações específicas, de um sujeito ter uma condição financeira diferenciada, de situações muito específicas, aquilo acabou sendo... a cesta básica acabou se transformando numa moeda aplicável ao juizado especial criminal. E a ideia da lei não é essa, né? Aplicação de pena restritiva de direito ou multa, né? Não necessariamente uma pena pecuniária. Tem uma série de outras possibilidades, mas infelizmente isso acabou
ficando dessa forma. Uma vez aceita a transação penal proposta, seja ela uma pena pecuniária, seja ela uma pena não privativa de liberdade de qualquer outra espécie, ela vai ser homologada pelo juiz e essa decisão é apelável. Vejam, se é um acordo que é só homologado pelo juiz, qual é o sentido de haver apelação? O sentido, primeiro, ao sair daquela situação e ao verificar o que foi registrado como sentença, as partes podem entender que não foi exatamente aquilo que elas concordaram, que elas acordaram. Pode haver esse tipo de situação. E ainda há uma hipótese que é levantada, especialmente pelo Aury Lopes Júnior, que é interessante. Como a transação penal é um direito subjetivo do autor, e ela encontra limites, daí se falar que o Ministério Público tem uma discricionariedade regrada, então a oferta da transação penal é uma discricionariedade no Ministério Público. Mas é uma discricionariedade regrada, Nós temos lá regras para que sejam cumpridas. Então, pena não privativa de liberdade ou multa, que são as penas restritivas de direito ou multa. As quantidades de pena devem ser proporcionais ao delito. E aí, o Aury Lopes Júnior levanta uma questão interessante, que o sujeito pode ter interesse em aceitar a transação penal, mas não concordar com algum ponto dela. Então, que ele poderia concordar, propiciar a homologação e depois recorrer para que a justiça decida a respeito daquele ponto que ele acha, por exemplo, abusivo, que não seria cabível. Por quê? Porque se ele não faz a transação penal, automaticamente abre-se a oportunidade para o Ministério Público ou para o querelante para oferecer a denúncia ou a queixa. E aí nós entramos no procedimento em si, e aí fica superada a possibilidade de transação. Essa é uma hipótese interessante levantada pelo Aury Lopes Júnior. Bom, agora nós vamos ver as consequências que realmente fazem com que esta transação penal seja um benefício para o sujeito. Primeiro, não importa em reincidência. Não é condenação, é uma transação penal, então, obviamente, que aquele sujeito não vai ser reincidente. Detalhe, ele não é reincidente, mas ele não pode celebrar uma segunda transação penal no prazo de 5 anos. Não importa em reincidência, mas será registrada para impedir o benefício pelos próximos 5 anos. Não gera antecedentes, certo? Não vai ficar registrado como antecedente criminal. Olha uma situação específica que muitas vezes ocorre. A pessoa pretende fazer concurso público ou está nas fases do concurso público e acontece um inconveniente, ela acaba sendo chamada perante um juizado especial criminal, acusada de ter praticado uma infração de menor potencial ofensivo. A transação penal libera completamente a questão do concurso público. Por quê? Porque ela não fica registrada a não ser para impedir o benefício pelos próximos 5 anos. Ou seja, só terá acesso a esse registro o juiz criminal quando houver um outro fato. Então, não importa a reincidência, não gera antecedentes. Então, para o sujeito que está nessa circunstância, é ótimo fazer. Mas ele pode ser inocente e querer provar sua inocência, sim. Só que ainda que ele prove a inocência dele, aquilo demanda um procedimento, demanda tempo, e haverá o registro de que ele foi processado. E aí vejam, qual que é melhor para a pessoa ao ser chamada para apresentar documentos para ser nomeada num concurso público? Apresentar uma certidão de ausência de antecedentes criminais ou apresentar uma certidão positiva juntamente com a certidão do processo mostrando que foi absolvido? É óbvio que é melhor apresentar uma certidão de não antecedentes. Então, de fato, configura um benefício. Não terá consequências cíveis. Civis, vejam, não há consequência no que diz respeito aos aspectos civis do ato delituoso. Então, nós vimos lá no início, a transação penal pode ser proposta em caso de ação penal pública incondicionada, havendo ou não composição de danos. Se houver composição de danos, a questão civil está resolvida. Se não houver, pode se resolver pela ação própria. Se for ação penal pública condicionada ou ação penal privada, tem que haver ou a representação do ofendido, no caso da ação penal condicionada,
ou a iniciativa do ofendido no caso da ação penal pública. E aí, só vai haver a transação penal se não houver a composição de danos, porque havendo a composição de danos, está extinta a possibilidade de qualquer consequência criminal. Então, vejam, não fez a composição de danos, houve transação penal, o ofendido pode buscar a composição, pode buscar a reparação pela via civil, pode ingressar com a ação civil para ser ressarcido pelas consequências do delito. Então, vejam que não há perda das possibilidades em relação ao fato delituoso em si. Né? Nós sabemos que todo fato, se é um ilícito penal, obviamente também configura um ilícito civil para efeito de reparação de dano. Então, não há perda. Há simplesmente a renúncia ao direito de queixa ou de representação nos casos de composição de danos. Então, a vítima também tem uma atenção especial. Né? A vítima não vai sair a ver navios deste procedimento. E, por fim, a transação penal não faz coisa julgada material, de acordo com a súmula vinculante 35. Essa é uma discussão que se iniciou com o nascimento, com a promulgação da Lei 9.099, que perdurou durante um bom tempo. O que seria? Bom, a transação penal é um acordo. Né? Esse acordo vai ser cumprido no futuro. O sujeito concorda em prestar serviço à comunidade, o sujeito concorda em pagar uma quantidade X de cestas básicas para uma entidade assistencial do município. Ok, ele vai cumprir aquilo na sequência, no futuro. Aquele acordo é homologado no momento da audiência, da audiência preliminar. E se ele não cumpre? O que acontece? Havia uma discussão com parte da doutrina defendendo, a exemplo do que acontece na esfera civil, que uma vez homologado o acordo, desaparece a pretensão inicial, a relação jurídica inicial, e o acordo se transforma na nova relação. Ou seja, vamos pensar em termos de lei civil. Eu tenho um crédito de R$100 mil para receber. No processo de execução, eu faço um acordo para receber 60 mil em 10 parcelas de 6 mil. O sujeito me paga 5 parcelas e para o pagamento. Eu vou executar o quê? Os 100 mil lá atrás ou o acordo? Não, eu executo o acordo. Eu vou ter de direito a executar o restante do que ele não me pagou, com incidência de multa, com incidência de juros, mas é o acordo que eu homologo. Por quê? Porque uma vez homologada a sentença de acordo, faz coisa julgada, e aí a relação jurídica, que era uma dívida de 100 mil, deixou de existir e se tornou uma dívida de 60 mil nos moldes da sentença. E havia defesa de que o criminal deveria acontecer da mesma forma. Ou seja, uma vez não cumprida, o Ministério Público ou o querelante poderia propor a execução daquele acordo. Né? E aí o sujeito iria se responsabilizar pelo acordo. Havia uma outra parte da doutrina que entendia que não, que uma vez não cumprido o acordo de transação penal, abria-se a possibilidade de oferecimento de denúncia ou queixa, e aí a condenação nos moldes do procedimento processual propriamente dito, e isso acabou se materializando com a súmula vinculante 35, que descreve que a sentença homologatória da transação penal não faz coisa julgada material, ou seja, se o sujeito não cumprir a transação penal, abre-se a possibilidade de denúncia ou queixa para que ele seja efetivamente responsabilizado. O que me parece lógico, tendo em vista que é um benefício, né? O sujeito estaria, digamos, se beneficiando de não cumprir um acordo que já era benéfico para ele. Então, essa súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal parece fazer jus à ideia da lei penal no que diz respeito a beneficiar essas pessoas, mas colocar a elas certas condições. Então, veja, é uma série de condições interessantes. Não importa a reincidência, vai ser registrada só para impedir o benefício, e daí que o sujeito tem todo o interesse de cumprir, sob pena de ser sujeito ao procedimento penal propriamente dito. Okay? Então, mais uma vez aqui, o nosso fluxograma, agora, com relação à composição e não à composição.
Nós vimos anteriormente até chegar à audiência preliminar. Agora, havendo composição de dano civil. Esse quadro aqui permite uma visualização bem legal das hipóteses diferentes. Então, vejam lá, no primeiro balãozinho, crime de ação penal pública incondicionada. No segundo, pública condicionada, depende de representação. No terceiro, crime de ação penal privada. Então, composição civil, no caso do balãozinho 2 e 3, ação penal pública condicionada ou ação penal privada, extingue-se o direito de representação ou queixa, encerra-se o procedimento. Ok? Detalhe, a composição civil se transforma em título executivo cível. Ok? Esta extinção do direito de queixa ou representação não volta atrás em caso de descumprimento da composição civil. É diferente da transação penal que eu acabei de dizer para vocês. Aqui, se não houver cumprimento, o sujeito vai pegar o título dele no cível e vai direto para a execução. Por quê? Porque aí aquele dano já se materializou em uma prestação. Via de regra, uma prestação material, um valor. Então, ele vai fazer a cobrança daquele valor. No caso da ação penal pública incondicionada, havendo a composição de dano, faculta-se ao MP propor a transação penal. Então, veja, ação penal incondicionada, Ministério Público absolutamente titular da pretensão punitiva, né? Portanto, vai fazer a proposta de transação penal, e nas outras depende da manifestação do ofendido. Havendo a proposta, se não houver a proposta porque o sujeito não preenche os requisitos do 76 segundo, quais sejam reincidência, ter sido beneficiado pela transação nos últimos 5 anos e o requisito subjetivo, né? Ou seja, ser indicado para aquele caso a transação, nós vamos direto ao procedimento sumaríssimo propriamente dito. Havendo a proposta, nós vamos ter aceita a proposta, cumprida, extinção do procedimento, não aceita, procedimento comum sumaríssimo, e aceita e não cumprida a mesma coisa. Então, aqui não aceita ou não cumprida vale a hipótese e o procedimento prossegue. Então, nós vamos efetivamente passar para a fase seguinte, nós vamos efetivamente ter fase processual, nós vamos ter denúncia ou queixa nos casos de não possibilidade de transação penal, 76, parágrafo 2º, reincidente, sujeito que fez transação penal nos últimos 5 anos ou que não seja indicado para aquele caso, ou quando feita a transação o sujeito não aceita, ou aceitando a transação ele não cumpre a transação penal. Aí nessas hipóteses nós vamos passar adiante. Agora o quadro de quando não há composição civil do dano na audiência preliminar. Então aqui a situação é igual para todos os tipos de ação, seja ação penal privada, seja público incondicionada, seja condicionada. Faculta-se a proposta de transação penal. Lembrando que quando se trata de ação penal privada, a transação penal deve ser proposta pelo querelante, que obviamente vai ser assistido ali pelo Ministério Público e pelo juiz. O resultado será o mesmo. Proposta a transação. Se ela é aceita e cumprida, extingue-se o procedimento. Se não é aceita ou se não é cumprida, procedimento sumaríssimo. Se não há proposta porque o sujeito não preenche os requisitos, ou seja, ele incide lá em um dos incisos do parágrafo 2º do 76, aí nós vamos ter o procedimento sumaríssimo. Tá? Então, nós só vamos chegar à denúncia ou queixa se ação penal condicionada ou ação penal privada, o sujeito não se compuser civilmente, e ação penal pública, se ele não fizer a transação penal ou não cumprir a transação aceita. Ok? Então, a ideia é efetivamente acabar com o máximo de questões na audiência preliminar. Levar adiante somente aquilo que realmente seja necessário ao procedimento o procedimento criminal, propriamente dito, a formação de um processo penal. Até agora, nós estamos falando de alguém que é chamado perante o juizado especial, que ainda não tem contra si uma denúncia ou queixa,
que ainda não tem contra si sequer um juízo prévio, precário, né, de justa causa para ação penal, mas que está sendo submetido a uma possibilidade de evitar isso, né? Então, isso vale não só para o autor do fato, como vale para a vítima também. Nós sabemos que a possibilidade de reparação de dano civil, ou a possibilidade de ver alguém condenado criminalmente, seja esse o interesse da vítima, passa por toda uma etapa processual, e isso não é garantido, né? Então, é uma possibilidade não só para o autor do fato, como para a vítima, de evitar essa situação e de resolver aquela questão definitivamente, certo? Não sendo possível essa solução, passa-se ao procedimento sumaríssimo propriamente dito, né, que é a segunda fase, né, a fase de processo penal propriamente dito. Então, lá no artigo 77 consta que, não sendo possível a transação penal, será oportunizada a oferecimento de denúncia ou queixa de forma oral, né? Na prática, muitas vezes isso não tem acontecido, especialmente na queixa-crime, né? Via de regra, essa queixa-crime é feita por escrito, e aí nós não podemos nos esquecer que o prazo de queixa-crime é de 6 meses, né? O conhecimento da autoria do fato, certo? E isso só não vai prosseguir assim se houver a necessidade de diligência imprescindível. Aqui há um detalhe interessante. Nós estamos falando de uma situação em que não houve juízo prévio de justa causa da ação penal. Vocês lembram lá do artigo 395, né? Tem todas as hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa, e lá nós temos a justa causa, além das outras questões formais. Uma coisa que é muito criticada em relação ao juizado especial criminal é que a audiência preliminar ela se tornou automática, independentemente de uma análise prévia do Ministério Público. Então, vejam, é possível que o Ministério Público, ao observar o termo circunstanciado, ver que ali não há, de fato, uma figura delituosa. E ali seria o caso deles dizer, olha, aqui não há o que tutelar penalmente. Então, não é o caso nem de audiência preliminar, não é o caso nem de composição civil, nem de transação penal. Na prática, isso acaba não acontecendo. Então, muitas vezes, o sujeito, de fato, não deveria estar sendo submetido a esse procedimento e acaba sendo submetido a um procedimento de homologação, de composição de danos e até mesmo de transação penal. Por quê? Porque a análise disso, só para amparar uma denúncia ou queixa, só vai ser feita lá na frente, se for o caso, né? Então, o correto seria, para efeito de uma melhor aplicação do dispositivo, o Ministério Público fazer, antes de fazer uma proposta de transação penal, analisar se ele visualiza, né, elementos necessários para uma denúncia ou para que se ofereça uma queixa, elementos mínimos para isso, né, sob pena de você submeter o autor, aí, o suposto autor do fato, a um procedimento preliminar que não seria o necessário. Bom, neste momento, é a primeira oportunidade de se verificar que o juizado especial criminal não é um local adequado para aquela causa. De acordo com o slide, aí vocês podem ver o seguinte: denúncia ou queixa oral, exceto se houver necessidade de diligência imprescindível. Ou seja, representante do Ministério Público ou o próprio querelante verificaram que da forma como está ali, não dá para oferecer uma denúncia ou queixa. Falta alguma coisa, ainda que possa ter havido a conduta delituosa. Então isso volta para a polícia. Se voltar, necessariamente tem que se instaurar inquérito policial. Nós vimos lá atrás que o termo circunstanciado não tem diligências, né? É um simples relato sumário dos fatos. Então, se volta e tem que se instaurar inquérito policial, é um indicativo de que não é o caso daquilo ser mantido no procedimento sumaríssimo. E aí, quando esse inquérito voltar, o julgamento não será perante o juizado especial criminal, mas sim perante o juízo comum, adotando-se o rito sumário. Tá? Isso é importante. A questão da materialidade para efeito de denúncia ou queixa
o boletim médico dispensa o exame de corpo de delito, como eu disse lá atrás, quando a gente falou do termo circunstanciado propriamente dito, né? Então, nós temos aquela situação em que o simples boletim de atendimento médico comprova a materialidade para esse efeito de oferecimento de denúncia ou queixa, certo? Então, regra, denúncia ou queixa oral, se houver necessidade de qualquer diligência de produção de qualquer elemento via polícia, isso vai ser feito por inquérito policial, e aí nós vamos ter o encaminhamento da causa para o juizado, para o juízo comum, procedimento sumário. E aí tem uma outra hipótese que eu já vou adiantar para vocês, a impossibilidade de citação pessoal do autor do fato. Vejam, o juizado especial, ele foi criado para ser célere, para dar uma solução preferencialmente em audiência preliminar. Até mesmo o procedimento sumaríssimo, propriamente dito, já é uma exceção. A ideia é solucionar tudo na audiência preliminar. Perfeito? Então, a qualquer sinal de que essa celeridade, de que essa informalidade não é possível, encaminha-se para o juízo comum e o procedimento adotado é o sumário. Então, nós temos duas possibilidades previstas na lei. A impossibilidade de citação pessoal. Não se faz citação por edital no juizado especial. A citação por edital já é a indicação de que aquela hipótese não se deve tratar no juízo sumaríssimo, no juízo especial. Vai para o juízo comum, né? Até uma crítica do Auri Lopes Júnior em relação a esse dispositivo, ele entende que deveria ser feita a citação por edital e aguardar, porque o sujeito pode comparecer, e aí se ele comparecer, né, naquelas formas que nós já estudamos, né, ou comparecer pessoalmente ou constituir um defensor, aí haveria a possibilidade de prosseguir pelo procedimento sumaríssimo. Mas, na verdade, a lei já afasta de cara. Não encontrou para a citação pessoal, a citação por edital já vai ser feita no juízo comum. Não vai nem ser feita no juizado especial. Não vai nem aguardar para ver se ele comparece ou não. E a outra hipótese é a complexidade da causa, que é aquilo que a gente acabou de ver, né? O Ministério Público ou querelante chega e fala, bom, preciso oferecer a denúncia ou queixa. Aí vai ver e fala, não, peraí, não tenho elementos mínimos para oferecer denúncia ou queixa. Preciso de diligências. Essa necessidade de diligência importa, pelo texto da lei, em complexidade da causa. Complexidade da causa afasta o procedimento sumaríssimo, certo? Então, nessas duas hipóteses. Quando nós falamos do procedimento sumário, eu disse para vocês, a lei diz pena menor que 4 anos. Não diz maior que 2 e menor que 4. Por quê? Porque há causas com pena de até 2 anos que são julgadas pelo procedimento sumário. Falamos disso lá no procedimento sumário, estamos repetindo aqui agora com mais substância, porque agora a gente está falando especificamente do procedimento sumaríssimo. Então, veja, isso aqui é um indicativo de que a ideia do legislador é que o procedimento sumaríssimo seja rápido, seja efetivo. E aí tem até um elemento de credibilidade, tá? Porque, assim, é extremamente complicado, por exemplo, você, num juizado especial, suspender a ação com base no artigo 366 pelo tempo de prescrição do delito, né? Então, você ia começar a ter aquela história de processo de 2, 3, 4 anos atrás, em trâmite ainda. Então, acho que a ideia do legislador, o que indica e o que a melhor doutrina diz, é que foi, de fato, de submeter a esse procedimento aquelas causas que efetivamente comportam uma solução de forma rápida. Ok? Aqui, nós entramos efetivamente numa relação processual, tá? Oferecimento de denúncia ou queixa. Então, vamos imaginar que aquilo ocorra como diz a lei. Na audiência preliminar, chegou-se à situação em que não houve a transação penal, ou não houve a composição civil e houve a representação, ou não houve a composição civil na ação penal privada, e o querelante quer oferecer a queixa, e aí oferece a denúncia ou queixa, de forma oral, ali naquele ato. O que o juiz faz?
entrega uma cópia dessa peça acusatória para o autor e designa a audiência de instrução. Intima o autor de que ele deve se entender que deve-se intimar as testemunhas. Ele apresente o pedido de intimação com no mínimo 5 dias e essa intimação será feita de forma simplificada. Lembram-se lá do artigo 62, informalidade? Então, a intimação vai ser feita por correspondência ou por qualquer outro meio, até por meio telefônico pode ser feito. Por quê? Informalidade. Mas o importante é que, oferecida a denúncia ou queixa em audiência, o autor do fato saia com a cópia dessa denúncia ou queixa, sabendo que ou ele leva as testemunhas espontaneamente, ou ele pede a intimação dessas testemunhas com pelo menos 5 dias de antecedência. Qual é a diferença aí? Mas se a intimação vai ser feita de forma informal, por qualquer meio, é evidente que muitas vezes a pessoa chega ele próprio para testemunhar e diz assim, olha, eu gostaria que você fosse testemunhar a respeito daquele fato, e a pessoa fala assim, olha, eu não vou. Né? Ainda mais quando o pedido é da própria pessoa. Por outro lado, ainda que seja uma ligação telefônica, mas olha, aqui é do juizado especial criminal, aqui é o fulano de tal que está falando, eu sou chefe do cartório aqui, eu sou escrevente, e estou intimando o senhor a comparecer em tal dia aqui para uma audiência, assim, para falar como testemunha. É evidentemente que isso tem um poder de persuasão maior, e se houver qualquer dúvida a respeito do comparecimento espontâneo, a pessoa deve pedir a intimação. Mas ela sai da audiência com a cópia daquela denúncia ou queixa, ou se aquela denúncia ou queixa for oferecidas por escrito, ele vai ser intimado, vai ser citado, e aí com todas essas informações, vai haver a intimação da vítima e do responsável civil, caso a vítima seja menor, né? Porque aqui, se é um processo criminal, também é intimação. Nós vamos ver lá na frente que existe novamente a possibilidade, lá na frente não, já na sequência aqui, que existe a possibilidade de conciliação civil e transação penal, se não houve anteriormente. A audiência preliminar pode não ter logrado êxito porque uma das partes não compareceu, porque o autor não foi encontrado, né? Porque a vítima não compareceu. Então, mesmo após o oferecimento da denúncia ou queixa, se as partes estiverem presentes e não tiver sido oportunizada a conciliação e a transação penal anteriormente, vai se fazer novamente a proposta de conciliação e de transação. A exemplo do que aconteceu na audiência preliminar. Por isso, intimação do ofendido e do responsável civil, porque pode aí, nesse momento, ocorrer a composição de danos, ok? Bom, não sendo o caso de oferecimento de composição de danos e transação penal, ou não chegando-se a essa possibilidade, nós vamos ter a instrução. A instrução, ela segue as mesmas regras da instrução, seja no procedimento ordinário, seja no procedimento sumário, com algumas pequenas alterações. Vejam, esse rito aqui, ele foi criado, ele foi estabelecido em 1995. Aquele procedimento ordinário e sumário que nós vimos, eles foram desenhados em 2001 e passaram a ser incluídos no Código de Processo Penal em 2008. Então, esse aqui é mais antigo que aqueles, tá certo? Embora o Código de Processo Penal tenha encampado esse sem nenhuma alteração. Regra geral, nenhum ato será adiado, o juiz pode conduzir coercitivamente as pessoas à audiência, isso também vale para os outros procedimentos, tá certo? A ideia do nenhum ato será adiado, nós já falamos para vocês. Olha, compete às partes propor a prova e permitir que as provas sejam produzidas, né? Se não tem testemunha ou apresenta uma testemunha que não consegue oferecer o endereço, a testemunha não é encontrada, não vai se adiar, por exemplo, a oitiva das testemunhas que estão presentes por falta de outras, tá certo? Então, os atos não serão adiados como regra, para que não haja protelamento, né, daquela instrução. A mesma regra dos outros procedimentos. O juiz pode limitar ou excluir as provas protelatórias impertinentes ou excessivas. Isso aqui tem a ver com o balanceamento entre direito à produção de provas, economia processual e celeridade do procedimento. Nós já falamos disso tanto no procedimento ordinário como no procedimento sumário.
né? O direito à produção de provas, ele não é um direito ilimitado e ele não pode ser utilizado para protelar o procedimento, para produzir provas que não tenham pertinência, né? Nós não vamos ficar discutindo fatos estranhos ao mérito da causa e nem ouvir uma infinidade de testemunhas para dizer a mesma coisa, certo? Então, a ideia de protelar, levar adiante, enrolar o procedimento sem necessidade. A ideia é de discutir fatos impertinentes, né? Está discutindo uma lesão corporal, o sujeito quer discutir se estava chovendo ou não naquele dia, se estava frio ou estava calor, né? Se não tem pertinência em relação à acusação, não tem por que discutir. Ou ainda, fica, olha, eu ouvi as testemunhas, todas foram muito claras, o fato está muito bem desenhado e a pessoa insiste em ouvir uma outra testemunha, não tem por que você ter esse excesso de prova, ainda mais quando você está tratando da questão de menor potencial ofensivo entre aquelas do código. E aqui eu quero fazer um parêntese. Eu já falei com vocês a respeito da questão de que aqueles princípios, aqueles critérios lá do 62, informalidade, celeridade, procedimento oral e sumário e sumaríssimo, não podem importar em restrição de garantia fundamental. É infração de menor potencial ofensivo se colocado no contexto de todo o ordenamento jurídico que nós temos. Então, nós temos lá, qual é o crime mais grave do ordenamento jurídico? Penso eu que é o homicídio, né? O homicídio doloso é o crime mais grave que nós temos no nosso ordenamento. Em termos de pena, o mais grave é o latrocínio, né? Porque a pena mínima é maior até do que do homicídio qualificado. Então, são crimes que têm a ver com a provocação do resultado morte, né? De forma dolosa. E aí nós estamos falando, de repente, de uma ofensa à honra muito simples, nós estamos falando de uma ameaça, nós estamos falando de lesão corporal leve, nós estamos falando de uma via de fato que sequer lesão corporal produziu. Então, são infrações de menor potencial ofensivo. Porém, há um detalhe em relação a isso. Ela é de menor potencial ofensivo no contexto do ordenamento jurídico, mas no contexto da esfera dos direitos das partes envolvidas, é uma questão extremamente importante. Eu sempre digo para os alunos de prática processual o seguinte: qual é o processo mais importante de um determinado juízo? O processo mais importante daquele juízo é o meu. Independentemente de qual juízo seja. Não interessa se aquele juiz tem que decidir uma causa de milhões e eu estou cobrando um. O importante para mim é que meu direito seja reconhecido. A lei já estabelece as diferenças. A lei já estabelece que esse procedimento é um procedimento mais simples porque a causa é de menor potencial ofensivo. Então, a diferença já está prevista na lei. Mas, aquilo que não está excluído da lei é direito meu. Então, garantia, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, tudo isso faz parte do procedimento, seja ele sumaríssimo, seja ele sumário, seja ele ordinário, seja especial de qualquer natureza, certo? Então, a limitação existe e ela vale para qualquer tipo de processo. O juiz não é obrigado a permitir a produção de prova protelatória impertinente ou excessiva. Só que isso nunca pode chegar ao cerceamento da defesa, tá? O direito de defesa é sagrado, seja para quem está sendo acusado de uma infração de menor potencial ofensivo, sujeito lá a pena de multa apenas, como aquele que está sujeito à maior pena do Código Penal, que é o que está sujeito à pena do latrocínio ou do homicídio que seja. Então, uma coisa é simplificar, uma coisa é tornar informal, outra coisa é retirar a garantia fundamental. E aí, a lógica é evidente, né? Se o sujeito que pratica um crime hediondo, se o sujeito que pratica um crime absolutamente repugnante tem todos os direitos e garantias, com muito mais razão, o sujeito que praticou uma pequena infração tem todas essas garantias. Acho que não tem grande dificuldade de compreender essa situação. Bom, um detalhe extremamente importante. Eu acabei de dizer para vocês agora há pouco que esse procedimento é de 1995,
e o procedimento comum ordinário e sumário é de 2008, ok? Quando nós estudamos procedimento comum ordinário e sumário, nós vimos lá que o recebimento da denúncia é feito lá no artigo 396, depois do 396A tem a resposta à acusação, então a resposta à acusação é posterior ao recebimento da denúncia. E aí eu disse para vocês que a ideia de quem fez o projeto de lei era que o recebimento fosse feito só após a resposta à acusação. O recebimento seria só lá no momento do 399, né? Após, inclusive, as hipóteses de absolvição sumária. Mas que o legislador, foi na Câmara dos Deputados, antecipou o recebimento, evitando que a resposta à acusação fosse, de fato, uma defesa preliminar. E vejam que isso aqui retrata bem a falta de um critério, a falta de um caminho que se adota na legislação do Brasil. Num tempo anterior, em 1995, talvez por se tratar de infrações de menor potencial ofensivo, o legislador aceitou que a resposta à acusação seja, de fato, uma defesa preliminar, conforme postula a melhor técnica processual. Ou seja, a acusação fala, defesa fala, depois o juiz, vendo a manifestação inicial dos dois, rejeita ou recebe a acusação. Ou seja, ele já tem uma manifestação prévia das duas partes. Em 95 aceitou-se dessa forma. Então, no Juizado Especial Criminal, a resposta à acusação vem antes do recebimento ou rejeição da acusação. E aí, como que ela se materializa? Ela se materializa em audiência. Então, lembre-se do procedimento conforme ele está previsto na lei, embora não seja o que muitas vezes aconteça na prática. Audiência preliminar, não chega-se à transação penal, oferecimento de denúncia ou queixa oral naquela audiência, se o réu está presente, ele já sai de lá intimado, sabendo que ele tem que pedir a intimação das testemunhas que quiser, se quiser, ou que ele deve levar espontaneamente, e sabendo a data da audiência de instrução. Se não está presente, ele vai ser procurado para ser intimado. Se ele não for encontrado, vai para o juízo comum para procedimento sumário, se houver necessidade de citação por edital. Se ele é encontrado, ele vai até a audiência, e na audiência apresenta-se a resposta à acusação oralmente, da mesma forma que foi feito o oferecimento da denúncia ou queixa. Ou seja, ele vai ter que estar acompanhado de um advogado. Se ele não tiver um advogado, vai ser nomeado um advogado para ele. Se ele for intimado via oficial de justiça, isso vai estar, né, lá também. Essa é uma informação importante no momento da intimação. Olha, se você não tiver advogado, você precisa informar para que seja nomeado um advogado para te acompanhar na audiência. Então, na audiência de instrução, o primeiro ato é a resposta à acusação. Antes do juiz receber ou rejeitar a acusação, o acusado tem a oportunidade de influenciar nesta apreciação. Então, esta é uma oportunidade importantíssima para que o acusado influencie na convicção do juiz a respeito da rejeição ou do recebimento, certo? E aí, nós vamos ter, na própria audiência, essa análise. Como que o juiz vai fazer a análise? Com base no artigo 395. Né? Então, o juiz tanto pode rejeitar a denúncia com base no 395, pode receber a denúncia, como pode absolver sumariamente com base no 397. Então, aqui, lembra-se lá do início, aplicação subsidiária dos artigos 394 a 398 do Código de Processo Penal, que é aquela parte inicial do procedimento comum sumário. Então, o juiz vai rejeitar ou vai receber e vai, se for o caso, absolver sumariamente. Da hipótese de rejeição da denúncia, cabe apelação em 10 dias. A exemplo do que acontece também nos outros procedimentos, não há previsão de recurso para o caso de recebimento da acusação, né? Então, assim, ideia geral. Bom, recebida a acusação, nós vamos ter uma decisão de mérito. Na decisão de mérito, o recurso contra a decisão de mérito, ele é o recurso mais amplo, né? É a cognição mais ampla possível, então vai poder apreciar tudo.
Mas fica em aberto uma possibilidade, aquela possibilidade da acusação ser manifestamente abusiva, ilegal ou carente de qualquer suporte comprobatório. E aí o que sobra, né, para o acusado? O habeas corpus, que não é um recurso, é uma ação de impugnação, mas é o meio adequado. Tem as deficiências, né, como meio de impugnação é substituto recursal, que a gente vai ver lá quando se dá recurso, mas é o que se pode fazer. Então, contra a rejeição cabe apelação em 10 dias, contra o recebimento não há recurso. Se for o caso, o acusado terá que apresentar um HC para tentar reverter aquela situação. O que será feito de ato de instrução nessa audiência? Recebido, então, né, instala-se a audiência, a resposta à acusação, o juiz analisa. Se ele rejeita, pode haver já a manifestação da apelação ali, mas vai todo mundo embora, se a apelação não for provida, acabou o procedimento. Recebeu. Como não tem recurso específico, não dá para o réu interromper a audiência, então ele vai ter que continuar. Então, oitiva da vítima e das testemunhas, né? Sempre lembrando, testemunhas primeiro as da acusação e depois as da defesa. Aqui existe a interferência direta daquele dispositivo que fala, nenhum ato será adiado, né? Como nós temos a ordem, primeiro as da acusação e depois as da defesa, ainda que você tenha a ausência de algumas testemunhas, o juiz vai ter a possibilidade de determinar a condução coercitiva e vai ter a oportunidade de continuar, mesmo assim, se as testemunhas não forem encontradas. Lembrem-se lá da ideia de provas excessivas e protelatórias. Ao final, o interrogatório, né, interrogatório do réu, e depois os debates. Então, aqui, nos atos de instrução, o que nós temos de diferente, né, nos atos de instrução, provavelmente dito não, mas no procedimento em si, de diferente em relação ao ordinário ou sumário, é que a resposta à acusação aqui é, de fato, uma defesa preliminar. Preliminar no sentido exato de anteceder ao recebimento da denúncia, né? Ao passo que no procedimento comum, e até nos outros procedimentos, alguns procedimentos especiais, via de regra, a resposta à acusação vem posteriormente ao recebimento da denúncia, certo? Debates naquela mesma forma lá, de 20 minutos para cada parte e tudo mais. Depois, sentença em audiência. Um detalhe, a sentença no juizado especial criminal, ela dispensa o relatório. O relatório é a segunda parte da sentença. A primeira parte da sentença é a qualificação das partes. Então, isso está até no artigo 381, os requisitos da sentença. Primeiro, qualificação das partes. Segundo, relatório. Aqui é dispensado o relatório. O que é o relatório? Relatório é aquela parte onde o juiz cita os atos que foram praticados. Por quê? Para deixar evidente o acompanhamento do processo, né? Para deixar evidente que o juiz está analisando o processo em toda a sua complexidade, com todas as provas que foram produzidas e tudo mais. Então, aqui dispensa-se o relatório pela celeridade, pela simplicidade do rito. Da sentença também cabe apelação, a exemplo do que ocorre no caso da rejeição da denúncia. Importantíssimo, existe uma simplificação no que diz respeito à validade dos atos processuais no procedimento sumaríssimo, né? Quando a gente for tratar de nulidades, nós vamos analisar toda a dificuldade que existe em conciliar a estrutura de nulidades processual que foi criada para o processo civil ao processo penal. E vamos ver também que, na prática, é isso que se tenta fazer. Traz para o processo penal de forma crítica, sem fazer as devidas adequações, toda aquela estrutura de nulidades que foi pensada para o processo civil. Mas, ainda assim, no juizado especial criminal há uma simplificação disso, tá? Então, veja, o que se altera? Prática de atos processuais em qualquer dia da semana. Na regra, os atos processuais são praticados em dias úteis, né, no horário de funcionamento do fórum, no horário de expediente. No juizado especial, qualquer dia da semana, qualquer hora. Lembram-se que eu disse lá para vocês no início
que a ideia é que houvesse um plantão e que isso fosse uma solução imediata dos fatos, né? Lembra que nós falamos daquelas experiências de juizado especial em jogos de futebol, em shows? Geralmente isso acontece em fim de semana. Então, o ato processual pode ser praticado em qualquer dia. Não reconhecimento de qualquer nulidade sem prejuízo. É praticamente excluir a hipótese de nulidade absoluta. É dizer o seguinte, olha, se tem um erro, você precisa me apontar qual foi o prejuízo que esse erro te causou para que possa se reconhecer a nulidade e refazer o ato. Tá? Como a gente ainda não falou de nulidades, acho que esse conceito aqui explica o que nos interessa agora. Ou seja, se eu quero alegar uma nulidade dos atos processuais, eu preciso demonstrar como esta nulidade me prejudicou sob pena de eu não vê-la reconhecida. Desnecessidade de carta precatória. Vejam, nos outros procedimentos, quando o juiz precisa intimar uma testemunha, por exemplo, ou precisa ouvir uma testemunha, né, fora da sede da comarca, o que ele faz? Ele pede para o juiz da outra comarca fazer aquela audiência. Então, a testemunha, o processo corre em Três Lagoas, a testemunha mora em Campo Grande. O juiz de Três Lagoas depreca para o juiz de Campo Grande a oitiva daquela testemunha. Então, ele manda um documento formal para aquele juiz, dizendo que está acontecendo, qual é o processo, qual é a denúncia, e pedindo para que aquele juiz ouça, porque é um ato de jurisdição do juiz de Campo Grande. Né? Então, ele não pode determinar, o juiz de Três Lagoas não determina para o juiz de Campo Grande o que ele deve fazer. Então, ele pede, por isso a carta precatória. No juizado especial criminal, vale aquela regra da simplicidade. Então, os cartórios podem se comunicar por qualquer meio e providenciar aquilo ali sem a necessidade de um documento formal. A carta precatória, inclusive, ela é distribuída, né? Ela forma um auto à parte para ser cumprido e tudo mais. E o registro de atos apenas essenciais por escrito, né? A audiência toda pode ser gravada, como hoje é na prática para qualquer procedimento, para falar a verdade, né? E não há necessidade de registro escrito dos atos, a não ser os atos essenciais, ou seja, a prevalência do procedimento oral, nesse caso, tá certo? Então, a ideia é de que você simplifique a validade dos atos processuais para que não ocorra efetivamente grandes prejuízos com a nulidade. É preciso fazer um contraponto aqui. Vocês estão fazendo o processo penal 2, e como a gente não está falando de princípio, talvez isso passe um pouco batido. Mas na turma de processo penal 1, tem surgido um debate interessante em relação aos rumos do processo penal e do processo civil atualmente, né? No processo penal, a gente tem um afunilamento em torno da ideia de, digamos, de respeito às garantias fundamentais, respeito aos direitos previstos para as partes. No processo civil, nós temos um caminhar um pouco diferente em relação à questão, principalmente de nulidades e de vícios, que é o chamado princípio da primazia do julgamento de mérito, né? O processo civil passou por uma crise muito séria em relação à questão da sua instrumentalidade. O processo civil passou por uma crise no sentido de que ele acabou, em muitos casos, se tornando um fim em si mesmo e até, de certa forma, se esquecendo um pouco do mérito da causa, né? E aí há um movimento muito forte de validar tudo aquilo que for possível no processo, né? A Teresa Ruda Alvim diz o seguinte: no processo, tudo é sanável, tudo que for materialmente passível de ser refeito é sanável. Nada tem que gerar nulidade. Por quê? Porque o objetivo do processo é chegar ao fim e decidir o mérito. No processo penal, a coisa não é tão simples. No processo penal, como Auri Lopes Júnior diz, a forma é garantia, né? O conhecimento prévio de como os atos serão praticados, de como o procedimento vai andar, é uma garantia do acusado. É diferente do processo civil. Não se trata de bem disponível, né? Então, aqui nós temos uma simplificação dos atos, mas é uma simplificação que já é informada com antecedência.
né? Então, ela não é uma surpresa. Então, nós temos que entender esta simplificação que está prevista na lei e adequar essa simplificação aos direitos e garantias fundamentais do acusado, certo? Então, essa é a lógica. Não transformar a ideia de informalidade e a ideia de simplicidade em algo que permita que você atropele direitos e garantias, certo? Então, isso é fundamental que fique bem registrado. Os recursos cabíveis, né, são a apelação, que eu já mencionei para vocês, em duas hipóteses: rejeição da denúncia ou queixa e da sentença. O julgamento no juizado especial criminal é feito por uma turma de 3 juízes de primeiro grau, né? Não é julgamento em tribunal. Então, vejam, é interessante que esta possibilidade, julgamento por 3 juízes de primeiro grau, é o que afasta a possibilidade de recurso especial para o STJ. Por quê? Porque o recurso especial, ele cabe contra decisões em segunda instância. E aqui, na verdade, apesar de ser um órgão colegiado, não é de segunda instância. São juízes de primeiro grau. Então, eu não sei exatamente como funciona em Três Lagoas, mas é muito provável que os juízes criminais formem, né, talvez com algum juiz de uma outra comarca próxima ali, uma turma de julgamento, e aí você vai excluindo, né, o juiz que apreciou no primeiro grau, obviamente não vai poder julgar o recurso, mas ele sai dos julgamentos em que ele é o autor da sentença e julga os outros. Então, são 3 juízes de primeiro grau que fazem julgamento da apelação. Não há recurso especial, por outro lado, há a possibilidade de recurso extraordinário para o STF. Tá? Então, a escala é apelação, recurso extraordinário. Não tem recurso, não passa, os julgamentos do juizado especial não passam pela segunda instância. Okay? Então, o duplo grau de jurisdição é feito ainda no primeiro grau, certo? É um duplo grau de jurisdição no sentido de conhecimento. Uma decisão de um juiz monocrático e uma apelação analisada por um órgão colegiado, mas dentro do mesmo grau de jurisdição. E ainda nós temos os embargos de declaração, né, previsto lá no artigo 83, em 5 dias, nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Vejam as consequências de um ordenamento jurídico retalhado que é feito de forma fatiada, né, com alterações e com inclusões e exclusões. Os embargos de declaração no juizado especial criminal têm 5 dias de prazo. Os embargos de declaração nos procedimentos do Código têm 2 dias só de prazo. Então, no procedimento que é para ser mais célere e mais simples, o prazo é mais que o dobro do normal, porque o Código é muito antigo e a parte de recurso não foi reformada. Então, embargos de declaração em caso de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A gente não estudou recursos ainda, porém, vamos ver. O embargos de declaração. Há, inclusive, discussão se se trata de recurso ou não. Por quê? Porque quem aprecia os embargos é o próprio julgador. Então, o que são os embargos de declaração? São o meio disponível para que eu peça a integração ou o esclarecimento da decisão. Então, eu leio a sentença e vejo alguma obscuridade, vejo alguma contradição, vejo alguma omissão ou vejo alguma dúvida em relação à sentença, e vale também para o acórdão da turma de juízes. Ou seja, eu não consegui captar efetivamente todos os aspectos daquela decisão. Então, através dos embargos de declaração, eu peço para que o juiz prolator ou o relator, no caso do acórdão, esclareçam aquela obscuridade, aquela contradição, aquela omissão ou aquela dúvida, certo? Erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Isso é uma regra geral da sentença. Sempre que há um erro material numa decisão, o prolator da decisão pode corrigir de ofício. O que seria um erro material? Errou a data, errou o nome de uma das partes, né? Isso é um erro material, não altera a sentença. Então, veja, é diferente de modificar a decisão, né? O prolator da decisão, ele não pode modificar a decisão por uma regra muito básica. A sentença ou o acórdão exaure
a competência jurisdicional. Então, quando o juiz recebe a denúncia ou queixa, ele recebe e ele assume um poder jurisdicional de dar uma decisão de mérito. Uma vez que ele sentencia, ele exauriu a atividade jurisdicional dele. Então, ali no máximo, ele vai poder esclarecer via embargos de declaração e fazer juízo de admissibilidade de recursos. Mas ele não vai poder mais mudar aquela decisão. Então, somente erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Aqui nós temos o fluxograma do procedimento sumaríssimo a partir da impossibilidade de solução na audiência preliminar. Então, é inviável a transação, o oferecimento de denúncia ou queixa oral nos termos do artigo 77. No balãozinho ao lado, o fato é complexo ou o réu não foi citado pessoalmente, juízo comum para denúncia escrita, se for o caso, e aí citação por edital ou volta para a delegacia para diligências e aplicação do rito sumário, tá? Então, se não é adequado ao procedimento sumaríssimo, automaticamente juízo comum, procedimento sumário. Se é o procedimento sumaríssimo, citação pessoal, intimação para audiência, lembrando aquelas informações que ele tem que levar as testemunhas, eu tenho que pedir com 5 dias de antecedência a sua intimação de maneira informal, que ele tem que informar se ele não tem advogado para que um seja nomeado, seja defensoria pública nos estados que tem, seja por qualquer outro convênio. Depois, a audiência em que vai haver a resposta à acusação, que é uma defesa preliminar propriamente dita, porque ela vai ser antecedente à rejeição ou recebimento da acusação. Se a acusação for rejeitada com base no 395, encerra-se o procedimento. Se ela for recebida, prossegue-se a audiência. E aí eu coloco aqui a decisão sobre absolvição sumária com recebimento, porque nós temos aquelas hipóteses das excludentes, né? Então, em tese, o juiz poderia receber e já absolver sumariamente, por exemplo, no caso das excludentes. Mas é até confuso isso, porque ele poderia, basicamente, absolver sumariamente. Mas, enfim, importante é que vocês tenham aí a sequência de atos que podem ser praticados. Se não é caso de rejeição nem de absolvição sumária, nós vamos ter aquela sequência já natural de atos. Inquirição da vítima, de testemunhas, interrogatório do réu, debates orais e sentença em audiência. Ok? Então, esse é a abreviação desse procedimento aqui, para que vocês possam visualizar. Temos ainda uma última figura que foi criada pela Lei 9.099, que é a suspensão condicional do processo. Aqui, nós temos uma diferença em relação aos crimes que são atingidos, né? As infrações de menor potencial ofensivo, nós vimos que são aquelas com pena de multa ou com pena privativa de liberdade de até 2 anos. Aqui, nós temos uma outra figura, que é a suspensão condicional do processo nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano. Então, lá nos outros, quando a gente vê a definição de procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo, a gente está falando em pena máxima, né? Que é para definição da gravidade do crime. Aqui a gente está falando de pena mínima, né? Igual ou inferior a 1 ano. E aí, abrangidos ou não por essa lei, por quê? Porque pode ou não ser infração de menor potencial ofensivo. A gente pode ter um crime que tem uma pena mínima de 1 ano e máxima de 2,5, de 3. E aí não é infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima ultrapassa 2. Mas vai ser passível de suspensão condicional do processo. Tá? Então, como que funciona? Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público poderá propor a suspensão do processo. Então, vejam, aqui nós podemos ter tido, se for caso de infração de menor potencial ofensivo, a tentativa de transação penal infrutífera, oferecimento da denúncia e, na sequência, a proposta de transação de suspensão condicional do processo. Ou, se não for caso de juizado especial, lá no juízo comum, e aí, oferecimento da denúncia e já a proposta de suspensão do processo. A suspensão é por 2 a 4 anos,
E aí já tem o primeiro requisito impeditivo, desde que o acusado não esteja sendo processado ou tenha sido condenado por outro crime. Então, não vale para reincidente dentro daquele prazo de 5 anos e não vale para quem esteja respondendo a processo, certo? E aí, representa os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, conforme o Código Penal, e a gente vai ver na sequência essas condições. Os requisitos são basicamente os mesmos da transação penal. Não estar sendo processado, não ser reincidente e a situação subjetiva indicar que seja suficiente a suspensão condicional do processo. Esta suspensão, ela é condicionada. Então, no parágrafo 1º do artigo 89, nós vamos ter lá: aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz, este recebendo a denúncia. Ora, se o juiz entender que não é caso de recebendo a denúncia, não tem que suspender o processo. Ele já rejeita e encerra por ali. Poderá submeter a suspensão do processo, submetendo o acusado a período de prova. Então, veja, o MP propõe a denúncia, né, oferece a denúncia e propõe a suspensão. O juiz analisa. Se ele receber a denúncia, é que ele vai analisar a suspensão do processo. Então, quais são as condições? Reparação do dano salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, se for possível reparar o dano, seja materialmente, seja de outra forma, só salvo a impossibilidade de fazê-lo. Essa ressalva é para não impedir que, por exemplo, a situação financeira do réu seja sempre um impedimento de obter as garantias previstas na lei, né? Então, se ele não tiver a possibilidade de fazer a reparação, não tem como exigir isso. Proibição de frequentar determinados lugares. Qual que é a lógica disso? Vamos imaginar que isso aqui seja a questão de um sujeito, por exemplo, que tem uma vida social tranquila, tal, mas toda vez que ele vai no bar, ele arruma uma confusão. Então, ele vai ser proibido de frequentar o bar, porque isso é um meio de, não só de castigá-lo, como de evitar outros crimes. O sujeito que, a questão das torcidas de futebol, por exemplo, né, aquele sujeito que lá no estádio de futebol ele vira um monstro, né, também tem essa possibilidade. Ok? Proibição de se ausentar da comarca onde reside sem autorização do juiz. Isso aqui é básico de todo mundo que está sujeito a esse tipo de suspensão, a livramento condicional, a regime aberto e tudo mais. Comparecimento obrigatório a juízo mensalmente para justificar suas atividades, né? O sujeito vai ficar com o processo suspenso como uma garantia, e aí, obviamente, ele tem que justificar que ele está tendo uma vida socialmente adequada, digamos assim. Depois, sequência. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Todas essas possibilidades legais que evitam o cumprimento de pena, que aqui no caso evita o processo, suspende pena, libera condicionalmente o condenado, sempre vai estar sujeita à adequação específica para um melhor acompanhamento e uma melhor possibilidade. Tem a ver, inclusive, com a cidade em que o sujeito mora, né? As condições, né? A suspensão será revogada se o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou descumprir sem justo motivo a reparação do dano. Então, vejam, é condicionada, obviamente, não cumprindo as condições, ele perde benefício. E aí ela poderá ser revogada, então ela será revogada se ele vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem justo motivo a reparação do dano, e poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Então, processo por crime, ou não pagar, ou não efetuar a reparação do dano sem justo motivo, causa obrigatória de revogação da suspensão condicional do processo. Processo por contravenção penal ou descumprimento de condição, causa facultativa de revogação. Por quê? Porque o juiz pode analisar se é ou não conveniente revogar aquela suspensão condicional.
Se o sujeito chegar ao final do período de prova, né, esse prazo em que o sujeito fica com processo suspenso, com pena suspensa, com livramento condicional, é chamado também de período de prova. Né? Só não é período de prova quando é cumprimento de pena em regime aberto, porque aí ele está efetivamente cumprindo pena. Né? Então, o juiz declara extinta a punibilidade. Então, tem uma sentença declaratória. Né? Não corre a prescrição durante o prazo, ou seja, o sujeito não vai se beneficiar. Ele está quase no final do período de prova, comete lá um outro crime, vem ser processado, suspende-se, revoga-se aquele benefício, mas como já está perto do final de prescrição, ele acaba sendo beneficiado. Nesse período não corre a prescrição. E aí, se o acusado não aceitar a proposta prevista nesse artigo, o processo prossegue nos ulteriores termos. Tá certo? Vejam, em relação ao procedimento comum ordinário, era isso.